O Hora News fez um alerta ontem e mostrou que a lei que obriga o uso do cinto de segurança nos ônibus intermunicipais e interestaduais não é respeitada. Nossa equipe, então, fez um teste em um simulador e comprova a importância do cinto de segurança. 4 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um acidente na Via Dutra, em São Paulo. Foi no último dia 20 de janeiro. O ônibus vinha da capital paulista e seguia para Itaguaçu, aqui no Espírito Santo, quando tombou em Pindamonhangaba, interior paulista. O grupo de 37 pessoas voltava de ônibus de uma viagem de compras na região do Brás. Todas as vítimas eram capixabas. Margarete e Sebastião são comerciantes de Colatina e estavam no ônibus. Eles tiveram apenas ferimentos. Sebastião quebrou um osso do maxilar e passou por uma cirurgia. Os dois não usavam o cinto de segurança. A gente não estava usando cinto, nem eu nem ele. Mas o motorista pediu para os passageiros usarem? Pede, eles exigem que a gente use o cinto, tanto o guia quanto o motorista pede para a gente usar o cinto. Fala até que a gente paga multa se não usar o cinto, mas eu tenho muito medo de me amarrar, ficar amarrada no cinto, aí eu não uso. E eu não estava, nem eu nem ele estávamos de cinto. O correto é usar o cinto, todo mundo sabe disso. O número de mortos e feridos nesse acidente demonstra o perigo que se corre quando não se usa o cinto. E aqui em Vitória, este equipamento desenvolvido no Senai simula uma colisão de carro em um obstáculo fixo, como um poste ou um barranco, por exemplo, mas com os cintos bem apertados. É o convencedor. E aí, o que você sente? Ai, nossa, uma dor imensa. Dor? É. Aonde? Na barriga, assim, nos peitos aqui. Dá medo? Muito. Nossa Senhora. Tô convencido disso. Um dos maiores medos de quem não usa o cinto de segurança é de que na hora de uma batida o cinto possa provocar alguma lesão em algum órgão. Então é importante colocar o cinto do jeito certo. Paulo, com um cinto de 3 pontos, que é o mais comum, como que deve ser usado? O cinto deve ser sempre ajustado a parte de baixo, embaixo da barriga. Ela tem que pegar esses 2 ossos aqui. Ela não pode ficar folgado. Se você deixar ele folgado, ele pode perfurar o fígado ou o baço e aí pode provocar a lesão interna. Então, se não tiver folgado aqui no quadril, não compromete nenhum órgão? Se não tiver folgado, não. A não ser com um impacto muito forte, mas normalmente não. Agora, a parte de cima do 3 pontos, ela tem que passar no meio do peito. Ela tem que passar no meio do peito. Tá? Porque tem algumas pessoas que usam cinto debaixo do braço. Isso aí pode provocar quebrar uma costela, o costelo pode perfurar o pulmão ou o coração. Então o cinto aqui, no caso aqui, como uma demonstração, nós usamos cinto de 4 pontos. O 4 pontos vai fazer o mesmo efeito de 3 pontos, só que ele vai ter que ficar totalmente ajustado. Se você deixar qualquer cinto com folga, ele pode provocar lesão. Então, o de 3 pontos, na diagonal, tem que estar no ombro, nem pegando no pescoço, nem embaixo do braço. Nem no pescoço, nem embaixo do braço. Você tem que pegar nesse osso aqui e passar no meio do peito. Não pode ficar debaixo do braço, nem pegando no pescoço, senão ele pode provocar lesão. Eu tive que ser convencida 2 vezes. Primeiro, para testar o equipamento. E só com os cintos bem apertados, eu senti como é uma colisão de carro, ainda que a baixa velocidade. Bom, realmente convence. Eu ainda sinto dor nos ombros e, além dos ombros, o meu quadril também foi projetado para frente. Lembrando que esse equipamento aqui anda a 12 km por hora e a batida é num objeto fixo. Numa estrada, por exemplo, num veículo em movimento, se o carro bater em outro que vem no sentido contrário, essa batida é 2 vezes maior, no mínimo, do que a velocidade. O Paulo alerta para o uso do cinto em qualquer situação, principalmente para quem anda no banco de trás dos carros de passeio, justamente aqueles que, como os passageiros de ônibus, não dão muita atenção ao cinto de segurança. Grande parte das pessoas que morrem em acidente de ônibus, eles morrem exatamente pela falta do uso do cinto. Nós temos alguns exemplos, um acidente que teve um ano passado na Rio Teresópolis, morreram 17 pessoas, o ônibus caiu de ponta num barranco, só amassou a frente do ônibus e as pessoas foram todas amontoadas lá. O Corpo de Bombeiros prestou contas das ações que foram desenvolvidas no período das chuvas em dezembro do ano passado. O balanço foi hoje pela manhã. No dia 18 de dezembro, o Corpo de Bombeiros declarou alerta máximo. Apenas 6 dias depois, véspera de Natal, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública no Espírito Santo. Os militares passaram a trabalhar 24 horas por dia.
Este grupo ajudou uma criança a nascer num bote salva-vidas no meio do alagamento. Esta outra equipe retirou uma família de uma casa que estava prestes a ser destruída pela forte correnteza. Sargento Colombe participou de resgates aéreos em Linhares, trabalho que marcou sua atuação como bombeiro. Foi no momento que foi da família que foi socorrida na fazenda Ceará, né, que as pessoas estavam com medo de ser resgatadas e no momento que nós chegamos eles sentiram assim, aquela segurança, né, sentiram proteção, né, então foi um momento que marcou para mim e muitas crianças chorando da aeronave, né, por ter, graças a Deus, ter socorrido. As chuvas de dezembro são consideradas o maior desastre até hoje no Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 3.400.000 pessoas, ou seja, 90% da população, foram afetadas em 55 municípios. Em algumas regiões chegaram a ser registrados mais de 800 milímetros de chuva. 24 pessoas morreram na tragédia e 61 mil capixabas tiveram que deixar suas casas. Postos de comando do Corpo de Bombeiros foram estabelecidos em 11 municípios. De acordo com o balanço das operações divulgado nesta quarta-feira, o trabalho envolveu 22 instituições, 11 helicópteros, 3 aviões, 54 embarcações, 114 viaturas. Mais de 1.580 homens participaram dos trabalhos, entre militares e voluntários. Bem, foi uma situação que extrapolou toda a nossa previsão, né? Porque nunca tinha ocorrido um desastre no nosso estado desse vulto, desse porte, dessa magnitude. Então foram empregados mais de 1.500 homens, mais de 11 aeronaves, 32 embarcações, ou seja, foi uma grande operação que, graças a uma coordenação, uma ferramenta que nós estamos chamado SCO, Sistema de Comando de Operações, permitiu fazer uma grande coordenação de forma que nós otimizássemos recursos, tanto humanos quanto materiais. Foram arrecadados mais de 435 mil kits de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, colchões e mais de R$1 milhão em conta bancária. A solidariedade do capixaba foi fundamental. E nessa hora a solidariedade, o treinamento, a capacitação foi muito importante para dar suporte às outras pessoas. Por quê? Não adianta nada você só ter boa intenção se você não tiver o conhecimento para ajudar a outra pessoa. De acordo com o governo do estado, dos 78 municípios capixabas, 47 já tiveram áreas de risco mapeadas. O trabalho agora é de reconstrução e de prevenção de novos desastres. Nós temos diversos projetos de prevenção já em elaboração com institutos de grande credibilidade no Brasil, por exemplo, o INPH, fazendo estudo de cursos de rios e apontando realmente intervenções que podem solucionar alguns tipos de inundações. Esses projetos, quando concluídos, nós vamos fazer a execução das obras apontadas. Alguns projetos de obra já estão cadastrados no governo federal para a cooperação das prevenções. Então nós vamos também organizar ainda este ano uma série de obras de prevenção para que nós possamos minimizar, tendo próximas ocorrências, minimizar os impactos. A seguir, Carnaval de Vitória movimenta o mercado de trabalho e atrai mão de obra de todo o país. É já já.